Isso. Então, o que eu vou apresentar hoje é uma espécie de continuação de um trabalho que eu comecei com a numismática. Na verdade, a minha ideia era como promover a iconografia musical na produção iconográfica no Brasil, de uma forma mais ou menos consistente dentro do projeto nacional de Brasil. Aí eu tive o primeiro ensejo de fazer a catalogação da iconografia musical da produção pictórica das instituições em Portinari, né, que é o volume 2, para a coleção de catálogos. Mas depois eu entrei na numismática. Tem um mundo interessante, eu já tenho, os catálogos estão todos muito necessários, os baixais estão todos de graça. E dando continuidade então, ao trabalho feito sobre numismática, agora passa, eu estou me dedicando agora à filatelia. A produção filatélica no Brasil tem, além de uma função histórica evidente, de controle postal e fiscal, do Estado, um aspecto visual do mestre, que ao longo do tempo tem desenvolvido uma verdadeira indústria iconográfica. Então vamos ver justamente nessa apresentação essa relação com a cultura da música no Brasil, nessa produção visual, bem fácil. Porque a filatélia, todo mundo acha que sabe o que, mas vamos entrar um pouquinho. O estudo e comércio de produtos postais tem áreas diversas de estudo, para saber filatélia tradicional, história postal, pré-filatélia, marcofilia, inteiros postais, filatélia temática, aerofilatelia, astrofilatélia, máxima filia, filatélia juvenil, literatura filatélica, selos fiscais, caça aberta e quadro de tipos, né? Na verdade, é um universo de expansão da filatélia. No Brasil, o segundo país do mundo em discussão postal, depois da Inglaterra, deu começo a essa atividade controle do Estado em 1943, depois do passado. Agora, hoje em dia, segundo os Correios, existem 11 tipos de produtos postais diferentes, aplicadas a uma mesma imagem, no mesmo digital postal, que determina quais delas serão vinculados. Quais deles serão vinculados. Como veremos desde 1943, os produtos postais foram se desenvolvendo segundo as diversas conjunturas e necessidades, começando pelo selo, depois o carimbo do imperador, incluindo o seu termo o bilhete ou carta postal, envelopes e folhetos filatélicos, chegaram até os inteiros e maçãs postais. Eu não vou entrar em profundidade das tipologias, né? Porque quem quiser vai para os Correios, os Correios explicam muito claramente o que são cada tipo. Em termos do mercado de colecionadores, então, os Correios disponibilizam ainda carteiras inteiras para colecionadores. É um hobby, a coleção que rende muito dinheiro, um mercado praticamente oficial, não paralelo, oficial mesmo, onde os Correios são um agente de produção de riqueza desses colecionadores. Se vende, por exemplo, uma carteira de 600, que é aquela folha inteira não utilizada, por $10.000. Quando a folha, em uso do correio mesmo, pode valer R$50. Mas o fato de alguém ter, em primeira mão, direto dos correios, com um digital, garante, dentro desse mercado financeiro, garante um valor acrescido que é absurdo. Mas como também nós vamos entrar nessa discussão. Só de passagem. Então, nesta apresentação, estudamos apenas selos e carimbos, certo? Depois de passar. Essa é uma panorâmica dos tipos. Não sei se dá para ler aí no fundo. Eu vou ir significando cada um deles. Os selos regulares, aqueles que tudo no ponto dos Correios, começaram em 1953 e terminam em 2019. Não se produziram mais até hoje selos postais regulares. Os telégrafos tiveram seu próprio selo entre 69 e 99. Existiram selos durante um bom período de tempo para jornais
e algumas taxas de correio, sobretudo de empréstimos. Mas eles tiraram do final do Império até 48, o fim da Gavarra, o começo da República Nova. Depois, os ritos comemorativos, sim, começaram no século XX e vão praticamente até hoje. Né? As cenas oficiais, depósitos, empresas aéreas como a Condor, a Vale, tiveram seus próprios selos emitidos pelos Correios, mas tiveram vida efêmera. Depois, outra área importante são os selos aéreos, em 1966, 1966, que tem alguns exemplos muito interessantes. Depois, outras empresas aéreas, como o Zeppelin, alemão, e a ETA, e os autômatos postais também. Houve pequenas indústrias entre 19 e 32, pré da Segunda Guerra Mundial, e 79 e 2007, dos autômatos, que era obliterar o selo com uma máquina. Não era mais um carimbo com arte. Então, isso não vão entrar na análise. Mas selos institucionais começaram no norte de 2023, selos personalizados começaram a ser produzidos na nova República de 2013. E aqui temos em preto os carimbos do Império, carimbos comemorativos, que são os mais importantes, e os carimbos aéreos. Então, o primeiro selo com a iconografia musical, ou seja, relativo à futura música mundial, acontece no número de selos. A imagem de Dom Pedro I, todo mundo sabe que Dom Pedro I usou o hino constitucional, e, portanto, a figura aqui, a sua presença vai ser considerada como parte dessa cultura da música. O primeiro carimbo é relativo ao Carlos Gomes e foi lançado em 1936, no centenário. Ok, vamos passar. Então, aí temos os dois Seminário do Nascimento. Uma exposição filatélica nacional, enfim. Temos a Dom Pedro, num segmento do famoso quadro de mulheres, e a referência ali do Carlos Gomes. Vamos passar. Então, vamos quantificando então esse universo de mais de 20 selos e carimbos que eu estudei. Temos 5 tipos de instrumentos musicais, em 53 selos carimbos, 3 tipos de manifestações culturais, em 17 selos ou carimbos, em ocorrências, espaços de apresentação temos 6 tipos, 3 tipos de personalidades e 3 tipos de outros, que eu vou explicar agora assim. Um total de 17 tipos, que nos dá em ocorrência um total de 1.884 ocorrências contando as superposições. Porque no mesmo selo, no mesmo carimbo, hoje haver uma referência a um instrumento, a uma manifestação cultural e a uma personalidade. Não é música. Do passado. Então, esses outros que eu falei são basicamente a presença de símbolos, de partituras e de hinos. Né? Por exemplo, nós temos aqui, esse exemplo aqui é um exemplo de partitura, de cantochão, né? Referindo aos documentos musicais no arquivo nacional. Temos aqui símbolos musicais fora, fora de contexto, apenas o seu uso, a sua referência simbólica. Temos a partitura, né, da abertura do Guarani, a protofonia. Temos a primeira frase do hino nacional do Uruguai, ele faz a página da tumba. E temos a referência ao hino nacional com a batuta, entenderam? Então, sempre temos que esperar essas superposições de elementos iconográficos. Ok? Pode passar. Agora, como elas são personalidades, falei que eram 4 tipos, e temos compositores, intérpretes e musicólogos. Temos aí alguns exemplos apenas dessas 4 categorias. Fica claro, né? Quando há um intérprete que só intérprete de outra, quando um compositor e intérprete. Por exemplo, para os compositor e intérprete.
Pode passar. Temos então aí uma lista dos compositores intérpretes e os itens que quando você aparece, se eu for um carinho, pode passar. Então, compositores e compositores de nome, uma lista complementar, pode passar. Intérpretes, saberes intérpretes. Temos Santos, Cândido Miranda, Sérgio Carvalho, enfim. Eu arrumei as listas em ordem crescente para, quando for publicar o catálogo, ficar mais claro, né, na sua apresentação. Pode passar. Espaços. O passo é muito interessante porque ele inclui tanto tempos religiosos, que são os mais numerosos, espaços de ensino, espaços de teatro de ensino em particular, circo, coreto e aceitos. Temos, por exemplo, o Conservatório Local de Ensino, o circo brasileiro, a mesquita, o templo religioso, as igrejas, o teatro municipal do Rio de Janeiro, os coretos, os gazeiros, enfim. Há uma diversidade de espaços representados que é muito interessante. Pode passar. Manifestações, dança em geral, temos referências de Natal, muitas, Carnaval, cultura geral, cinema, fandango, música, enfim. As comunidades falam por si mesmas. Não é estranho nos diversos anos do século XX encontrar representações a diversas manifestações de diversos locais do Brasil. Vamos passar. Para tentar decidir esse detalhe. Também tem fogo, a colheira, ferro, colgada, se de bola, chuva, cariboto, aliada, fogo. Ok, pode passar. Instrumentos. Segundo as casas de Montesax, nós temos representações das cinco classes, para definir como uma predominância de aerofones, em segundo lugar, protofones, como a teoria de Bosch, megalofones, barbeiro, aerofones, enfim. Temos até o trio elétrico, é a única representação de eletrófono. Pode passar. Aí temos outros instrumentos, na sua comunidade. Vemos que eu estou considerando a voz humana um instrumento, tá? Eu tenho separado, eu não separo, eu microfone. De maneira vibrante. Trompas de opinião, sanfona, flauta indiana, alpino. Então, não só temos instrumentos da tradição ocidental, mais conhecidos, mas também temos instrumentos alguns já havia com software. Pode passar. Então, resumindo, nós temos, em todas aquelas categorias que temos no panorama cronológico, nós temos que encontrarmos representações de iconografia musical em 9 tipos, contém 910 itens até 2024. Isto é, do total de quase 18.100 carimbos, dos 20 tipos curados até 2024, a cultura da música tem uma representação de apenas 5%. E, pessoalmente, eu estou na dúvida, ainda se considera muito pouco, miseravelmente pouco. Mas, enfim, passa mais um. Porque quando observamos ao longo do tempo os programas iconográficos de cada período político em todo o Brasil, seja Império, ou República, Era Vargas, etc., nós vemos que, por exemplo, durante o Império, um total de 480 itens produzidos, não houve nenhuma representação da cultura musical. Passa, por favor. Na República Velha, aí temos basicamente os temas que são abordados durante esse período, iconográfico. No total de 509 itens emitidos, vamos pegar 2 dedicados a representar a primeira cultura da música. Representando 1,4% de passagem. Ainda Vargas, vou simplificar, 718 itens, apenas 21, portanto 2,5%. Sobretudo, Francisco Manu, assim, vamos passar. República Nova, depois da Vargas, já aumentou a produção de utensílios e carinhos, em 1957, mas apenas 51, 2% foram dedicados a representar elementos da cultura da música. Pode passar.
A ditadura, no total de 4.311, apenas 238, 5,6%. Temos que ver esses números ao longo do tempo, isso é muito importante, porque não é o mesmo essa nova república nos anos, estava passando uma quantidade de anos, república nova. Quando veio a república nova, dura 3,45 a 64, ou 63. Portanto, 45, 55, se fosse 65, seria menos de 20 anos. Tá? Menos de 20 anos, uma posição de 2% dos seus sentidos relativos à cultura musical. Agora, passa a olhar a ditadura para frente. Isso. A ditadura que de 64 até 85, já dura mais de 20 anos, tá? De 4.311, ela tem 5,6. Parece mais, parece um incremento, mas aí temos que começar a estudar o porquê, quais as intenções, quais os momentos em que a cada fase da ditadura, a cada fase de cada fase que estou observando, há conjunturas que explicam essas mudanças. Finalmente, na Nova República, claramente, estamos já com um período de mais de 40 anos, praticamente 25, 40 anos, temos, até o ano passado, temos 11,4% do total de intersemitinos, mais de 300 mil, representando o referido da música. Então, resumindo esses dados, explicitados vários slides, um gráfico só, temos esses dados recompilados nessa tabela aí, nesse gráfico. Pode passar. Vemos um aumento, sim, da representação da música, mas ainda o nosso entendimento não é suficiente para dizer que os correios estão representando toda a cultura da música. Há certos vieses que nós estamos observando, analisando e vamos incluir no trabalho final, no catálogo da música. Por exemplo, a homologação do programa de Censo Postais de 2025 está fazendo um avanço nesse ano, foi publicada no GRF da União, o programa abrange emissões de 2 censos postais comemorativos especiais que tiveram motivos selecionados na reunião da Comissão Federal Internacional com base no programa. Aí eu explico como está integrada essa Comissão Federal Nacional, pode passar, e estou chamando a atenção que a programação acadêmica também tem espaço para a inclusão de temas a serem indicados tanto pelo Ministério das Comunicações como no público. No site, você, cidadão comum, pode mandar para os correios de sua ideia. Ok? Vejamos em participação popular. Pode passar. Sua ideia pode vir a ser. Então, até onde eu consegui me informar, os temas assassinados incluem um selo sobre a Bossa Nova, não vou ler os que não são da cultura musical, uma homenagem à Catarina do selo, um relativo ao Natal, ainda temos que ver se definem incluir elementos musicais ou não, e acabou. Porque o resto é o Sacra Expo, Operária da Cultura Civil, Preleira, os 50 anos de Tremonstre. Claro, podemos ter uma surpresa, porque alguns deles podem aparecer elementos relativos à cultura musical, mas que não estão previstos pela temática geral. Okay? Então, embora não se ocupe menos de 15% dos 12 temas selecionados, o seu percentual efetivo resultaria ainda menor em termos de número absoluto de seus emitidos. Tá? Ok, vamos passar por essa. Então, alguns problemas que encontramos, isso batemos cabeça com os protestos do Ministério. Visando a regulação, nos darás diversas carências de informação, infelizmente, por parte dos correios. Aí, a parte dos carimbos, carência de indicação de autoria. Os itens, as séries históricas, o autor é nada relevante. Embora as autorias sejam cada vez mais reconhecidas, por legalização dos pecados pouco, ainda precisamos de informações biográficas mínimas, como locais, cidade de nascimento e morte
dos artistas, dos autores dos sênios. Essas informações não constam nem nos digitais, que alguns autores consideram o edital do selo como a sua certidão de nascimento, e pensemos que os editais são publicados desde a década de 60. Os Correios não disponibilizam suficiente informação a respeito, nem sobre consulta, nem contato direto. É o que eu dos Correios do Rio de Janeiro, é o que da cidade dos Correios de Brasília, não consegui nem dia. Portanto, para eles atendem ao mercado filatélico. O mercado, os finalmente, não considera que é arte, primeira coisa. Eles não consideram que o selo é arte, que o selo tem um impacto cultural importante. E aqui está uma referência de uma instituição que eu agradeço a atenção, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado.